Olá, eu sou a professora Rita e vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos de ética e cidadania. Hoje, conversando com você sobre a nossa terceira competência, que é identificar a responsabilidade socioambiental das empresas e no ambiente de trabalho. Vamos lá? Você sabe o que é responsabilidade socioambiental? Eu trouxe um vídeo bem interessante para a gente ver algumas ideias sobre isso. Vamos assistir? Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. Você percebeu que a responsabilidade socioambiental nos negócios e no ambiente de trabalho são atitudes cotidianas,
pequenos gestos do dia a dia? Essa é a lição que a gente aprende agora. Empresa. A ideia de empresa que temos hoje surge com a Revolução Industrial, no século XVIII. Um ponto importante para se discutir é a evolução do termo empresa, que passou a substituir os atos de comércio que organizavam as mais diversas modalidades de comércio e serviços até o século XIX. O conceito de empresa nasce de uma ideia interessante. Uma empresa nada mais é do que uma corporação social, criada artificialmente pelas pessoas com a finalidade de organizar um coletivo de indivíduos para produzir os bens e serviços necessários para a nossa vida cotidiana. Uma curiosidade: em sua origem, a palavra empresa era um sinônimo de empreitada. Para a gente compreender a ideia de responsabilidade social nas empresas, é interessante primeiro a gente entender o que é uma empresa, não é verdade? Empresa surge no século XIX, né? E era justamente essa organização que passa a compor um coletivo de pessoas. Antes, as pessoas eram indivíduos que trabalhavam e prestavam algum serviço ou vendiam alguma coisa. E num dado momento, depois da Revolução Industrial, começam as pessoas a se organizar em corporações, grupos, associação de pessoas. Essa é a ideia de empresa. As corporações. O que é uma corporação? É uma forma de controle do negócio. É um grupo de pessoas trabalhando em conjunto com vários objetivos. Alguns exemplos de corporações. Podemos elencar alguns exemplos de corporações ou empresas. O Estado, que é uma forma que são os governos municipal, estadual, as igrejas, universidades e escolas e as organizações da sociedade civil. Uma corporação ou empresa é um componente desse todo que é a sociedade, que precisa de todos os segmentos para funcionar. As empresas é um tipo de corporação, mas não só as empresas são corporações. O Estado, os governos municipal, estadual e federal é um tipo de corporação. As igrejas, os partidos políticos, as organizações civis, as famosas ONGs, as ONGs, todas são formas de corporação. Ou seja, uma pessoa jurídica que possui um CNPJ e que possui uma função social, ou seja, um grupo de pessoas que possuem uma personalidade jurídica com uma determinada função social. Essa é a ideia de corporação. Ética da responsabilidade nos negócios. Agir conforme a ética significa pensar e agir de acordo com a ideia de bem comum, independente de qualquer risco de punição definida por lei ou não. É obrigação moral para pessoas e empresas. Ética da responsabilidade nos negócios é conciliar necessidades e interesses de produtores, trabalhadores e consumidores. É estabelecer regras de conduta para as relações de negócio e de trabalho, que sejam boas para todos. Se uma corporação é um grupo de pessoas, uma associação de pessoas com a finalidade de produzir produtos ou serviços, foi exigido dela, pela sociedade, que também ela se responsabilizasse por todos esses serviços que ela faz. Vem aí a ideia da ética da responsabilidade, ou seja, o fato de que você é um produtor, é um empresário, não significa que você não tenha responsabilidade com o bem comum, com o bem-estar das pessoas que vão consumir os teus serviços e produtos. Isso hoje é exigido e nós, consumidores, devemos estar sempre atentos para esse direito que a gente tem junto aos serviços e produtos que a gente venha a adquirir. Ética empresarial e responsabilidade social. A ética empresarial refere-se aos valores que são desempenhados por uma empresa na relação com seus clientes, fornecedores, funcionários e com a sociedade de um modo geral.
Esta ideia começou a ser desenvolvida na década de 60, nos Estados Unidos, motivada pela necessidade de garantir a segurança dos produtos. A ideia da responsabilidade social também está associada com outro conceito importante, o conceito de sustentabilidade socioambiental, ou seja, atuar de forma sustentável é também agir dentro da ética da responsabilidade. Sustentabilidade socioambiental é compreender e incorporar de forma progressiva o conceito de comportamento empresarial socialmente responsável. É implementar políticas e práticas que atendam aos elevados critérios éticos, contribuindo para o alcance do sucesso econômico sustentável. É assumir responsabilidade com todos aqueles que são atingidos por suas atividades. É demonstrar aos seus acionistas a relevância de um comportamento socialmente responsável para o retorno futuro sobre seus investimentos. É identificar formas inovadoras e eficazes de atuar em parceria com as comunidades na construção do bem comum. Sustentabilidade socioambiental é prosperar, contribuindo para um desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável. Quando se fala em responsabilidade socioambiental, normalmente a gente pensa muito na responsabilidade com o meio ambiente. Claro que é muito importante, mas também responsabilidade socioambiental é aquela que diz respeito aos atos que temos de responsabilidade e de cuidado com as pessoas também. Todo serviço e todo produto que é gerado por uma empresa, essa empresa tem a responsabilidade de prever, de ter o dever de diligência em relação a todas as pessoas que possa vir a ser atingido por qualquer processo de produção que essa empresa desenvolva. Isso é um aspecto importante da responsabilidade socioambiental, o dever de diligência. Identificar a ética profissional e empresarial no ambiente web. Uma das preocupações mais recentes das empresas é a atuação dos funcionários na web, na internet, tanto no que diz respeito ao tempo desprendido no uso da internet, quanto na exposição dos mesmos nas redes sociais. Existem vários casos em que o uso da internet pode comprometer o ambiente profissional. Por isso, indico 4 cuidados que todo profissional precisa ter. Distração. A ideia não é inibir o uso da internet completamente, mas usá-la com consciência. Trabalhar distraído é ineficiente e provoca erros e riscos, dependendo da atividade, riscos à segurança e saúde dos funcionários, inclusive. Uso indevido. Usar a internet em horários de expediente para acessar sites adultos que incitam a violência e o ódio racial, por exemplo, podem levar à demissão por justa causa do funcionário, de acordo com o artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Perturbação do ambiente de trabalho. Elementos simples como um vídeo engraçado ou uma mensagem instantânea podem levar a uma perturbação do ambiente de trabalho. Improdutividade. Um dos maiores problemas para o uso da internet no trabalho está relacionado à baixa produtividade. A ética profissional precisa se manifestar em todo o ambiente que um profissional esteja. E hoje, com as novas tecnologias, a internet, o Facebook, o WhatsApp, também na relação do profissional com as mídias sociais, com o ambiente web. Isso é uma coisa muito importante para você atentar. Ética profissional também na sua relação com as novas tecnologias e como você utiliza isso no teu ambiente de trabalho. A palavra-chave é bom senso, é consciência, é pensar no outro também quando você está utilizando as redes sociais. Chegamos ao final de mais uma competência dos nossos estudos de ética e cidadania, onde aprendemos sobre a responsabilidade socioambiental das empresas
e também no ambiente de trabalho. Ética e responsabilidade social é cotidiano. São atitudes no dia a dia de você profissional e da empresa onde você trabalha. Espero que você tenha aproveitado bastante e até a próxima.